Há uma discussão secular se a ética é uma característica pessoal nata ou inata, ou seja, se a pessoa está sendo ética ou se ela adquire o comportamento e o pensamento ético durante a vida. E não tem uma conclusão fechada entre os pensadores. E a ética varia de indivíduo para indivíduo, né? Conforme o ponto de vista de cada pessoa. Não dá para você, com certeza, em todos os casos, eu vou mencionar alguns exemplos aqui, dizer, não, ele foi ético ou ele foi antiético. Na opinião de uns, ele terá sido ético, na opinião de outros, ele não terá sido ético. Não é imutável e definitiva. A ética varia conforme a cultura, conforme a situação, a idade da pessoa, o contexto que ela está inserida, a cultura que ela vive é muito importante para influenciar na decisão dela. E a preocupação maior de uma empresa é sobreviver, ela tem que se manter. Então, é apenas mais um caminho percebido como indispensável para que a empresa seja sustentável. Então, ela faz a marca dela ficar associada ao conceito de responsabilidade social. E a sociedade está cobrando isso, que está mais consciente, né? Ela quer produtos feitos com responsabilidade, quer produtos saudáveis, de boa qualidade, produtos que não vá ferir uma criança ou intoxicar uma pessoa. Por isso, as empresas estão bem mais atentas. Começou com a qualidade, né? Preocupação com a qualidade, isso está evoluindo. Nós estamos num processo de evolução. O papel das empresas na sociedade, eu encontrei uma definição que eu achei muito interessante. O papel de uma empresa é, em síntese, criar riqueza e emprego, fornecer produtos de qualidade aos consumidores e promover o bem-estar, respeitando o meio ambiente. Na dúvida, se você tiver alguma dúvida de como agir, é pensar assim, a minha atitude pode ser publicada na primeira página do jornal da onde eu moro, sem me causar constrangimento? Porque se colocar lá, que eu decidi assim, eu disse, não, eu decidi assim por causa disso, disso, disso. Então você vai ter razões claras de por que você decidiu daquela maneira. Você não vai ter vergonha de dizer. Agora, se na hora que você pensar, se publicar isso que eu vou fazer, vou ficar mal na foto, então não faça. Porque provavelmente, com 99,9% de chance, você está cometendo uma ação antiética. E quando descobre, gente, é um prejuízo, pode arrasar com uma carreira. A pessoa constrói a carreira anos e anos. Aí um dia comete um pequeno deslize, pequeno, mas acaba com a carreira dela. Vocês devem ter um bocado de exemplo já, que a imprensa noticia bastante isso. Não ouvir o cliente. Isso, então, está bastante comum quando a gente pensa em canal de telemarketing. Você liga para o telemarketing de qualquer empresa e o que você consegue é não ser ouvido. Porque a pessoa que está lá, ela tem um script na frente dela, é uma pessoa que foi mal treinada, que não tem preparo para estar atendendo, que se aborrece o dia inteiro com várias ligações. Então, quando você vai expor o seu problema, um momentinho, vou estar transferindo para tal lugar. Né? O gerundismo nasceu no telemarketing. Então, não ouvir o cliente é um comportamento profundamente antiético, porque ele vai sair dali, vai desligar aborrecido com aquela empresa, pode acabar, provavelmente vai conversar com outras pessoas se queixando da empresa, pode terminar no PROCON, na defesa do consumidor e causar um prejuízo. No final, a empresa vai pagar uma multa, vai pagar um danos morais, vai pagar, perdoar uma dívida, até simplesmente porque um operador, um atendente, não ouviu o cliente. Responder ao cliente. Gente, nos meus, como já falei, 28 anos de empresa, uma coisa que me deixava muito agoniada era não responder ao cliente. Porque as pessoas ficam constrangidas em dizer não. Mas se é não, a resposta é não. Como eu falei, eu trabalhei em uma instituição financeira. Então, você imagina um cliente chegando, precisando muito de um empréstimo. Ele tem uma microempresa, ou ele está com um filho doente, ele precisa desesperadamente de um empréstimo. E vai falar com o gerente do banco dele. E a gente faz a análise do risco de crédito dele e vê que não dá para conceder empréstimo. Ele está com o nome sujo, ou ele está com a renda muito comprometida, ou aquela empresa não tem um bom controle dos seus recursos. Não pode dar um empréstimo. Só que aí ele fica com pena de dizer para o cliente que não vai dar o empréstimo. E ele fica enrolando. Não tenho ainda a posição, vamos aguardar até amanhã, semana que vem, vamos esperar.
E aí a pessoa, enquanto não recebe o não, ela tem a chance de um sim. Então ela acaba colocando, fazendo uma compra de equipamento para a empresa, contando com aquele recurso, ou ele vai e interna a criança numa clínica particular, contando com o recurso, e o recurso não vem. Se tivesse recebido um não, ele teria uma oportunidade de procurar outras soluções. Ele ia falar com o parente, pedir emprestado ao amigo, sei lá, vender alguma coisa que ele tem, ele ia dar um jeito. Mas se ele não tem o não, e ele tem a esperança do sim, ele ficou sem resposta. E quando a resposta não vem, gente, para administrar isso depois é muito complicado, porque ele entra na agência enfurecido. Ele começa a achar que você tem obrigação de emprestar o dinheiro. E o dinheiro não é seu, é da empresa. Agora, esse 23 aqui é uma armadilha que a gente vê muita gente caindo. E é preciso ter muito cuidado. Começa geralmente com um profissional que é muito competente. O cara é bom, é muito bom. Ele aí faz um trabalho brilhante na empresa, é logo reconhecido. E aí ele começa a ter uma carreira de sucesso, ele é promovido. E todo mundo bate palma e ele vai ficando se achando. Ele é bom, mas ele começa a se achar maravilhoso. E ele ganha poder. Claro, se ele tem promoção, ele vai ganhando poder. E aí cria nele um sentimento de superioridade. Ele começa a andar com aquele nariz empinado, né, e se achar melhor do que todo mundo. E fica arrogante. Quando as pessoas já vêm trazer alguma sugestão para ele, ele olha para a pessoa e diz, fala, sério, vai querer me ensinar alguma coisa? Você chegou aqui ontem, eu estou aqui há 20 anos, 15 anos, conheço muito mais do que você. E não dá atenção. E então, ele se acha sempre o melhor. Ninguém pode dar uma opinião no trabalho dele porque ele é o todo-poderoso. Não aceita, não ouve. E aí, ele começa a correr os perigos do poder. Porque as pessoas que estão subordinadas a ele começam a se afastar, começam a esconder informação. Quando ele vai ver, ele está sozinho. E ele aí acaba perdendo o bonde da história, não consegue mais se atualizar, e ele cai. E é muito comum, isso costuma acontecer lá pelos 40 anos, que ele começa com 20, 25, aí vai subindo na carreira, lá pelos 40 anos ele acha que ele sabe tudo, com 45 ele perde o poder, perde o cargo, é demitido, e aí não sabe por quê. Se vocês observarem isso, vocês vão acabar percebendo alguns casos que vocês conhecem. Bom, ética. Quais são os alicerces da ética? Sem dúvida, o primeiro é a credibilidade. E credibilidade, para as pessoas confiarem em você, a construção é lenta. Leva anos, leva muito tempo, não é em 6 meses, não é em 1 ano. Leva algum tempo para você ganhar credibilidade e desde que você tenha atitudes que alimentem a sua credibilidade. Isso é uma mistura de ações praticadas, da palavra honrada. A gente tem alguns compromissos, às vezes, amanhã eu te ligo, eu te dou essa resposta amanhã, o prazo, e você não cumpre, não liga, não entrega o trabalho, promete, não cumpre, a sua palavra vai perdendo valor. E a palavra da gente é o bem mais valioso, porque um dia a palavra pode ser a diferença entre você continuar bem na carreira ou você perder. Ética, gente, pode até parecer, mas não é utopia, não. O tempo está mostrando isso. Como eu volto a frisar, nós estamos no começo de uma revolução ética. Ainda é muito incipiente. Mas vocês que estão começando agora vão pegar isso bem mais forte lá para frente. Então, tenham atenção com isso, porque vai contribuir para vocês terem uma carreira de sucesso. E para finalizar, eu gostaria muito que vocês lessem e pensassem nessa frase, que é do Dalai Lama. Constato ainda que, de modo geral, as pessoas cuja conduta é eticamente positiva são mais felizes e satisfeitas do que aquelas que se descuidam da ética. Obrigada pela atenção de vocês.